Olá, tudo bom com você? Eu sou Rutiana Sobrinho, seja muito bem-vindo. Hoje eu trago a modelagem que alguns chamam de hobby, outros de roupão e até de kimono. É uma modelagem simples e fácil de fazer, e eu trago com muito carinho para atender o pedido de uma seguidora. E se você também tem dificuldade de fazer modelagem, deixe o seu pedido nos comentários que eu anoto e assim que possível eu faço. Vale ressaltar que essas modelagens eu não vou fazer testes, eu vou fazer baseada no meu conhecimento. Então, se você quer a sua modelagem bem feita, faça um teste num tecido mais barato ou num TNT para ver se precisa de alguma correção. E se você é novo por aqui, saiba que eu faço os moldes em tamanho reduzido para ficar mais fácil de manusear e de visualizar. E para fazer esses moldes eu uso a régua escalada, que eu já tenho um vídeo aqui no canal. Eu vou utilizar também aqui a modelagem da blusa base sem a pence. Vou deixar todos os links aqui em cima para você assistir. Eu vou começar com o molde frente. Então, eu já tracei uma linha aqui na vertical e copiei o molde para o papel. Coloquei aqui a linha de cava e a linha da cintura. Eu prolonguei para fora do molde as linhas da cava, cintura e quadril. E aí, precisa de colocar a régua bem certinha, acompanhando a linha, para não ficar torto. Coloca assim, bem certinho ali, acompanhando a linha e estica para fora do molde. Eu vou começar a modelagem de cima para baixo. Então, agora eu vou traçar uma linha reta para cá, encostando o esquadro nessa linha aqui. Desta forma. Aí, eu encosto na beiradinha aqui do ombro e aqui nessa linha. Vou virar assim para ficar mais fácil de visualizar. Agora, eu vou marcar dessa linha para baixo, na reta aqui do finalzinho do ombro, eu vou marcar 3 centímetros. E traçar uma linha reta, pegando aqui do início do decote, passando por essa linha, esticando a linha sem tamanho definido. Vou colocar nesta linha o comprimento que eu quero de manga. Aqui, como sugestão, vou colocar 55 centímetros, medindo do decote para cá. Mas se você tiver dificuldade, você pode fazer essa medição a partir do finalzinho do ombro para cá, quanto que você quer. Então, no meu caso aqui, eu vou colocar 55 centímetros a partir desse ponto aqui do decote. Com o esquadro encostado nessa linha, eu vou traçar outra linha para cá, sem tamanho definido por enquanto. Aqui será a boca da manga, então é bom você medir no seu corpo, se você achar necessário, a largura que você quer aí. Onde pegar o comprimento da manga no seu corpo é o local que você vai medir. Aí, no caso, você vai passar a fita em todo o seu braço, né, fazendo um círculo, você vai colocar aqui a metade desse valor. Como sugestão, eu vou colocar 22 centímetros, mas aí você vê o quanto você quer. Eu havia prolongado a linha da cava aqui para fora do molde, mas eu resolvi fazer de outra maneira, então até apaguei aqui para não te confundir. Agora eu vou descer aqui, a partir da cava para baixo, 4 centímetros. Esse valor é variável também. O que eu estou fazendo aqui é aumentando a cava da manga, que não vai ter cava, mas é o espaço abaixo do braço onde a manga vai pegar. Então, eu tô descendo aqui 4 centímetros. A partir desse ponto para fora aqui do molde, eu vou descer, vou sair o mesmo valor. E vou marcar uma linha reta, pegando aqui desse ponto marcado na boca da manga até esse que eu marquei agora. Aqui na linha da cintura, eu vou sair também um valor, que também pode ser opcional. Vou sugerir aqui 5 centímetros. Se você achar que é muito, entra um pouquinho mais. Se você achar que é pouco, sai um pouquinho mais. Mas acho que 5 aqui vai ficar bom.
e vou ligar esses dois pontos. Eu poderia deixar reto assim, inclusive o roupão que eu tenho, ele é reto assim, mas eu acho que fica melhor se você fizer uma curva aqui, ó. Pode ser a olho, pode ser usando a régua. E aí, essa parte aqui não existe. Aqui na linha do quadril, eu vou sair 2 centímetros. E aí, você analisa se você quer sair mais. O roupão, o hobby, como queira chamar, ele é larguinho no corpo, ele não é agarrado. Então, se você sair mais aqui, não tem problema. Vou sair aqui 2 centímetros. E vou ligar daqui a aqui. Agora, eu preciso saber o comprimento dessa peça. No meu caso aqui, eu vou utilizar o comprimento que eu tenho aqui de papel, que dá em torno de 95 centímetros. Essa medição eu fiz do decote para baixo. Então, você pode medir no seu corpo, do decote para baixo, quanto que você quer de comprimento da peça, ou da cintura para baixo, ou do quadril para baixo. E aí, você vai colocar aqui embaixo a mesma largura que você colocou aqui em cima. Você até pode sair um pouquinho mais para cá, mas aí já sai um pouquinho fora do modelo. O roupão, ele é uma peça reta, né? Não é muito evasê. Então, eu vou replicar a largura que eu tenho aqui do quadril aqui embaixo. Eu já até marquei aqui, ó. E aí, vou ligar com linha reta daqui até aqui. Agora eu vou trabalhar essa frente dele. Existem vários modelos de hobby. Tem um que ele passa um pouco para cá do meio, tem outro que é só aqui utilizando o meio da peça e tem outro que entra um pouquinho. Como a peça é larguinha, você tem essa opção depois. Se você não quiser trespassar para cá, quando você for vestir, você joga essa parte para lá e essa para cá e trespassa do mesmo jeito, porque a peça está larguinha no corpo. Mas o que eu vou fazer aqui é o trespasse já no molde, que aí depois, se você achar que não ficou bom, você pode tirar, mas aí de qualquer maneira você aprendeu a trespassar ele para cá. Eu vou colocar a largura de 3 centímetros para o trespasse, então eu marco 3 centímetros daqui para cá e lá em cima também e traço uma linha reta. Bom, aqui também já é um modelo. Se você quiser deixar só assim, sem colocar a faixa que eu vou colocar aqui agora, aí você só traça o decote aqui. Mas eu vou acrescentar uma faixa aqui. Então, eu vou colocar a largura de 3 centímetros também e vou traçar outra linha igual eu fiz aqui, ó. Vou marcar aqui agora no molde a altura do decote. Como sugestão, eu estou colocando aqui a altura do meu seio. E aí, você pode abaixar ou subir se você achar adequado. Então, a partir dessa linha aqui para baixo, eu vou colocar a altura do seio. Agora, do decote para dentro, eu vou marcar a largura da faixa, que é essa largura aqui, ó. Se você quiser, antes de marcar a faixa, você pode afastar um pouquinho o decote. Se você achar que ele está pegando muito rente ao pescoço, você pode afastar um pouquinho. É bom fazer isso antes de riscar essa linha daqui, ó. Aqui no meu não vou mexer, então a partir do decote para cá, eu vou marcar os 3 centímetros, que é a largura dessa faixa. Vou ligar com linha reta esses dois pontos. Vou marcar daqui para lá a largura da faixa. Vou prolongar esta linha até esta e esta até essa aqui do meio. Vou fazer um arredondamento aqui e aqui. Pode ser a olho mesmo, se quiser usar régua. O molde frente está pronto. E se você não quiser fazer esse acréscimo que eu fiz aqui, você vai fazer a faixa nesta linha de cal. Então, esta linha aqui ficaria ligada nesta e essa aqui nessa aqui. O restante é tudo igual.
Para fazer o molde costas, eu peguei a blusa base costas, encostei ela aqui na beirada do papel e copiei a blusa, né? E fiz todas as alterações que foram feitas na frente, com exceção do decote, que é diferente, e aqui não tem acréscimo nenhum como eu fiz na frente, o restante é tudo igual. Agora eu vou marcar aqui no decote costas a largura que eu fiz da faixa na frente. Então, como o meu caso aqui é 3 centímetros, eu vou marcar 3 centímetros acompanhando o formato aqui desse decote. Os moldes frente e costas estão prontos e agora eu vou retirar o excesso de informação que está aqui para ficar mais fácil o entendimento. Então, eu vou desmanchar essa parte toda aqui interna, os excessos que estão aqui, ó, que tudinho eu vou desmanchar para ficar mais fácil de visualizar e entender o molde. Já recortei o molde frente e antes de cortar o molde costas, eu vou sobrepor o molde frente para ver se embaixo aqui do braço tá igual e aí vou refazer essa beiradinha ali para ficar os dois lados iguais. Porque às vezes a gente faz no olho aí não fica igual, dando diferença. E aí agora é só recortar o molde. Bom, aqui eu já finalizei e aí vou fazer algumas explicações para facilitar na hora de você executar a sua peça. Bom, se você não quiser fazer, cortar as peças inteiras assim, quiser economizar tecido, até fazer um detalhe mesmo, você pode marcar aqui na manga, ó. Aí eu aconselho que você marque um pouquinho fora dessa parte arredondada, marque na manga até em cima, você faz isso dos dois lados, e aí você vai recortar esse pedaço, ou seja, esse pedacinho aqui da manga, você vai poder aproveitar ele em outra parte do tecido. Senão você tem que cortar a peça inteira do jeito que ela tá aqui. E aí pode, talvez você não ter tecido suficiente, então aqui é uma sugestão. Bom, agora com relação a essa faixa, eu já recortei aqui. E independente da forma como você vai fazer aqui, você vai recortar esse pedaço. E aí você tem duas opções aqui. Você pode fazer a faixa do jeito que está aqui nesse formato aqui, cortando no tecido assim. Aí nesse caso, você vai tirar o molde costas aqui. E você tem a opção de emendar ele aqui, ó. Colocar ombro com ombro. Emendar. Você emenda aqui no molde, aí depois você corta inteiro no tecido. Ou você pode fazer a parte separada, que assim acaba gastando muito tecido. E aí você pode fazer a emenda aqui no ombro. A outra opção é você cortar uma faixa reta, com a largura, no caso que você colocou aqui, uma faixa reta mesmo. E aí você, na hora de aplicá-la aqui, você vai aplicar, mas quando chegar nessa parte aqui, vai dar uma sobra de tecido, porque aqui é uma parte curva. Ou você deixa assim, ou você pode ter a opção de dar uma espécie de uma preguinha aqui, assentando bem o tecido. O roupão que eu tenho, eu vou te mostrar daqui a pouco, é desse jeito, é uma faixa reta, e aí nesse caso ele não fez aqui esse molde aqui, cortou reto mesmo, uma faixa retona mesmo. E aí é só aplicar aqui, tanto no molde frente quanto no molde costas. Aí não usa molde costas aqui, como eu fiz. Se você tiver dúvida na hora de montar essa faixa com essa, é só você pegar o molde costas e colocar assim, quer ver? Aí você sabe a posição do molde. E aí você escreve todas as informações no molde. Essa parte aqui que é costas, você vai cortar uma vez na dobra do tecido. E aqui, se você fizer a opção de tirar essa parte aqui, você nem precisa de colocar emenda aqui, ó. Aqui você corta na dobra do tecido que você tem uma peça inteira.
Aí a emenda do ombro vem só até aqui, ó. Coloca o fio do tecido, você pode usar essa linha aqui como fio do tecido, ó. Coloca o nome, né, nas peças, porque isso é muito importante. A parte da frente, você vai cortar ela 2 vezes, que é uma para um lado e outra para o outro. E essa faixa aqui, você vai cortar 4 vezes, que são 2 para um lado e 2 para o outro, né? Uma vez a parte de cima e outra vez a parte interna. E essa parte aqui 2 vezes. Agora, se você estiver cortando a faixa inteira, como eu falei, você pode cortar, dobrar a largura dela aqui. Então, se é 3, você vai colocar 6, né? E mais a margem de costura, que esses moldes aqui estão tudo sem margem de costura. Tudo tem que acrescentar margem. Então, você pode pôr uma faixa com a largura de 6 centímetros mais a margem de costura. E aí, nesse caso, você corta 2 faixas, uma para um lado e outra para o outro. Bom, agora eu vou mostrar o roupão que eu tenho e os detalhes que eu falei lá na modelagem para você entender melhor. Então, aqui na manga, ó, eles fizeram a emenda na manga, e aí nesse caso não tem emenda aqui, ó, ele é inteiro, tá vendo? Aí é bom que você economize o tecido, essa parte aqui você corta em outra parte do tecido, não precisa cortá-la inteira, como eu expliquei lá na modelagem. Aqui que eu estava falando, ó, eles fizeram a faixa inteira, e como essa parte aqui não é muito arredondada, e se você quiser tirar lá na modelagem, fazer ela menos arredondada, vai ficar melhor. A faixa inteira, ó, não tem emenda nenhuma, ó, nem no centro costas e nem aqui no ombro. Então, a faixa inteira. Mas como eu falei, você tem que arredondar menos lá. E como aqui é um tecido atoalhado, então aderiu bem ali, não precisou de dar prega. Por quê? Se for um tecido mais seco, talvez se você fizer arredondado como eu fiz lá, talvez vai ter que dar uma preguinha aqui, ó. Porque senão vai ficar sobrando tecido assim, ó, fica feio, né? Fica abrindo. E aí você faz uma faixa para colocar na cintura, coloca um passante aqui, ó, de um lado e de outro, e coloca bolso se quiser, e fica bem bacana esse modelo. Espero que você tenha gostado, tenha entendido tudo. Se ficou com alguma dúvida, deixe aí nos comentários que eu te respondo. Eu vou deixar um versículo da Palavra de Deus para você meditar e até a próxima. Fique com Deus. Tchau.